né? E durante a apresentação a gente vai gravar esse evento, mas depois da sua apresentação vai ter amplo espaço para perguntas, mesmo que hoje a gente não vai poder ir muito além de 1h30 de evento no total, porque você tem outro compromisso, mas eu acho que ainda assim vai dar bastante tempo. E essa parte de perguntas e respostas e discussão não vai ser gravado, né? Só para todo mundo entender isso. Bom, Wesley, você está ligado desde os Estados Unidos, você está em Berkeley, onde você está fazendo o seu doutorado, né? Mas você passou um tempo aqui em Belém, você é um amigo do Museu Geld, e então a gente se agradece que você se propôs para apresentar aqui. E você estuda um grupo de línguas tupi-guarani que é muito interessante, as línguas Kawaiiwa. Então, vamos escutar um pouquinho o que você tem que dizer sobre a flexão verbal pessoal do Kawaiiwa. Legal. Antes de tudo, vocês conseguem ver minha tela de slides? Porque eu não consigo ver vocês dizendo sim ou não. Sim, está bem. Ok. Vocês estão vendo um slide com o título, não? Bom, você poderia ainda colocar em tela cheia ou alguma coisa assim, mas fora disso, sim, a gente está vendo. Ok, deixa eu ver se eu consigo colocar num tamanho que eu consiga ver o que está vindo também. Tá, o que é que você me diz disso agora? Bom, eu vou assumir que vocês estão vendo, porque eu não consigo ver vocês, não consigo ver. Bom. Está ótimo. Se tiver a opção de tela cheia, tela inteira, aí ajudaria. Mas assim mesmo, view e enter full screen. Perfeito, agora sim. Ótimo. Ok, então, boa tarde para vocês. Eu sou Wesley dos Santos, eu sou aluno de doutorado no Departamento de Linguística da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Primeiramente, acho que eu tenho uns agradecimentos mais à frente, mas enfim, hoje eu vou tratar de um assunto que é, interessante do ponto de vista tipológico e também do ponto de vista mais específico das línguas tupi-guarani, que se refere à concordância verbal nessas línguas, que é um tópico, como eu posso dizer, um aspecto dessas línguas, propriedade dessas línguas que existe em cada uma delas, enfim, é relevante por esses motivos. Antes de tudo, alguns agradecimentos, né? Agradeço aos Juma, aos Caripuna e aos Uruguai, que são os povos Cauahiva com quem eu estou trabalhando ultimamente nos últimos 3 anos, em especial aos meus consultores, a Mondei, o Adriano, o Tungan e o Carlos. Agradeço minha universidade também, não só pela, enfim, a estrutura para eu poder conduzir minha pesquisa, mas também por todo o financiamento da pesquisa, o Museu do Índio, que também com quem eu tenho uma parceria em um outro projeto que faz parte da documentação do Cauahiva, e que também tem financiado parte dessa pesquisa, e obviamente o Museu Geld, não só por estar me recebendo hoje, mas também por todo o apoio que me deu no passado. Membros importantes do Geld, do setor de linguística do Geld, tem uma mão bem grande em toda a sedimentação da minha carreira no início. Enfim, é isso de início. O foco de hoje para a gente é a definição o meu foco hoje é a definição de classes de verbos Cauahiva sob critérios estritamente morfossintáticos, que serão os paradigmas de concordância que esses verbos apresentam, com exceção de uma classe de verbos do qual, por exemplo, a palavra ikatu, ser bonito, faz parte, para o qual eu vou ter uma outra discussão. Porque a subclasse desse verbo exibe um paradigma com um prefixo que é invariante, que é o i. Esse paradigma invariável, com base na discussão que eu vou tentar empreender nessa apresentação, não deve ser tomado como um paradigma de concordância, mas ele vai servir para a subclassificação dos membros dessa classe com relação aos outros verbos da língua. E eu vou oferecer uma proposta unificada para esse i em palavras como ikatu, por exemplo. Bom,
os dados que eu vou estar utilizando para essa apresentação são dados primários das variedades Juma, Uru e Uauau. Foram dados coletados no trabalho de campo nas terras indígenas desses povos. Os Juma vivem, como eu vou mencionar mais à frente, no Amazonas. Os Uru e Uauau estão em Rondônia. E a metodologia foi basicamente a licitação e observação participante. E um ponto importante é que aqui eu não assumo que as generalizações sobre os dados que eu vou estar fazendo aqui se estendem sem modificações para as outras variedades da língua. Ok? Eu não mencionei no início, mas se você quiser me interromper, eu acho que, como essa é uma discussão mais informal, não só mais informal, mas eu gostaria que fosse mais informal, porque assim eu consigo receber um feedback de vocês com mais efetivo, e isso me ajudaria bastante. Então, eu acho que se tiver alguma questão que seja de extrema relevância para o seu entendimento, no momento em que eu estiver tocando em um determinado ponto, você pode me interromper e eu não vou ficar chateado com isso. Se eu achar que tem alguma parte da apresentação que vai explicar a sua pergunta mais à frente, eu vou só dizer, espera só um pouquinho que a gente vai chegar lá. Ok, um breve mapa da fala. Eu vou começar, essa fala tem basicamente 3 componentes. Eu vou falar um pouco sobre Kaua-Riva, bem brevemente, sobre a língua e o povo. Então, eu vou passar para a discussão de concordância na língua, mostrando paradigmas completos, com exemplos para cada um dos prefixos de concordância na língua. Então, eu vou empreender essa discussão um pouco mais densa sobre itens como palavras como Icatu, se são uma classe que se pertence a uma classe de palavras que pode, independentemente, com base em critérios morfossintáticos, ser estabelecida diferente da classe dos demais verbos, ou se não, se trata de um verbo. Então, eu faço a conclusão e a gente abre para perguntas e respostas. Ok, os Kaua-Riva, contatados, existem pouco mais de 1.060 pessoas. As reservas dos Kaua-Riva contatados são todas demarcadas. Na verdade, existe uma com determinação judicial de uso restrito, ou seja, não está demarcada, mas também não é um lugar ao Deus ao El, ou seja, judicialmente aquela parte é de propriedade da União e não pode ser usada para qualquer outro fim. Por causa desse uso restrito. Então, os Kaua-Riva que vivem na Amazônia e em Rondônia, todos eles têm terras indígenas, reservas demarcadas, e existe um pequeno grupo, na verdade são duas pessoas que estão no Mato Grosso e o lugar onde eles estão tem uso restrito determinado pela justiça. No Amazonas, nós temos 4 povos Kaua-Riva, são os Diarrui, Juma, Parentintim e Tenharim. Em parênteses são os endônimos, todos os outros são os endônimos, são as palavras pelas quais eles se autodenominam. Então, os Tenharim tem uma palavra que é Pari, que basicamente significa junto, o que pode ser traduzido mais para o português como um grupo. No Mato Grosso existem os Peripicura, que são esses dois. Na verdade, existem 3 Peripicura, mas somente 2 estão no Mato Grosso. Em Rondônia tem os Amundau, Caripuna e Urueu-Uau, que também se autodenominam de Jupaú. Existem também populações Kaua-Riva em isolamento, não se tem uma estimativa exata sobre a quantidade de pessoas, mas os Kaua-Riva isolados em cada um dos 3 estados onde existem Kaua-Riva, também existe isolados, pessoas em isolamento. Então, na terra indígena dos Urueu, na terra indígena dos Tenharim, existe informações de que existem isolados, na terra indígena dos Urueu também, na terra indígena do Kaua-Riva do Rio Pardo, também que fica ao noroeste de Mato Grosso. Bom, linguisticamente, Kaua-Riva é classificado dentro do tronco Tupi, na família Tupi-Guarani, que, se não me engano, em número de línguas é a maior da América do Sul. Existem pouco mais de 500 falantes de Kaua-Riva, então, daquela população de 1.060 pessoas, menos da metade, ou basicamente a metade, fala a língua ainda. Essas pessoas que falam a língua ainda se restringem basicamente aos falantes acima de 40 anos. Pessoas entre, vamos dizer, 20 e 40 anos variam entre bilíngues passivos ou falantes,
que não utilizam, que sabem a língua, mas não utilizam a língua com frequência, e abaixo de 20 anos eu diria que a tendência é que eles tenham aprendido português primeiro, e se aprenderam Cabo Horrível primeiro, Cabo Horrível não é mais a língua dominante, e basicamente estaria no estado em termos de status de vitalidade, seria mais uma língua moribunda para essas pessoas. Existe uma premissa em alguns estudos históricos comparativos sobre os Cabo Horrível, de que cada povo constitui uma variedade, embora não seja explicitamente assumido, mas implicitamente existe. Então, com base nesses estudos, a gente viu que existem 9 povos, então existiriam 9 variedades de Cabo Horrível. Se a gente contar que em cada uma das terras indígenas que eu mencionei, onde existem isolados, existe um grupo de isolados, e por essa métrica de um povo, uma variedade, então existiria 12 variedades de Cabo Horrível. Mas é necessário mais do que essa premissa para você realmente considerar que se trata linguisticamente de cada povo falando uma única variedade. Eu acho que o critério é mais político, em que cada povo assume que fala uma variedade diferente dos demais. Ok, das 9 variedades de grupos Cabo Horrível contatados, 8 estão em sério estágio de desaparecimento, entre 1 e 2 gerações. A língua falada por esses 8 grupos pode desaparecer. A exceção seria Tenharim. Eu acho que eu já repeti quais são os grupos e em quais estados eles existem. Eu acho que... Ok. Então, essa foi a primeira parte, e agora vamos entrar numa segunda parte mais específica em relação à concordância verbal na língua. Ok, vamos ter uma definição em comum em relação à concordância. Então, concordância verbal seria essa relação formal entre um sintagma nominal e um verbo, e por relação formal eu entendo que os traços de pessoa e número do primeiro, ou seja, do sintagma nominal, estão presentes morfologicamente no verbo. Então, por exemplo, rapidamente, vamos ver como é que isso acontece em português. Então, a gente entra em Cabo Horrível só para que quem ainda não está familiarizado com com concordância, ou que a definição, para que a gente tenha uma definição de concordância em comum. Então, português marca a pessoa e número do sujeito no verbo, e eu vou tomar o dialeto de Belém representado nesses exemplos. Então, se você tem um sujeito de segunda pessoa do singular, que é o tu, no verbo, a marcação correspondente a esses 2 traços de pessoa e de número é um S. Então, tu comes açaí. Se você tem um sujeito que é segunda pessoa do plural, então a marca de pessoa no verbo vai ser um N. Então, vocês comem açaí. Então, essa é a definição que eu vou tomar para falar de concordância em Cabo Horrível, ou seja, traços de pessoa e número, em algumas línguas gênero também, mas esse não é o caso de Cabo Horrível, nem de português, mas os traços de pessoa e número são marcados morfologicamente no núcleo da oração, que é o verbo. Ok? Tá, então, Cabo Horrível. Vamos começar pelos verbos transitivos. Então, orações com verbos transitivos têm 2 argumentos, né? Prototipicamente, tem 2 argumentos. Um agente, um objeto, eu vou estar colorindo para que facilite a discussão, para que vocês consigam perceber, visualizar com mais facilidade as marcas de concordância na língua. Só que Cabo Horrível marca somente um argumento no verbo, com a exceção na família Tupi-Guarani seria Tupinambá, que marca tanto o agente quanto o objeto. Tá, então, um exemplo em 17, para mostrar que Cabo Horrível é o caso de uma língua que marca somente um dos argumentos no verbo. Você tem, por exemplo, a frase eu vi ele, arrepidia e você vê que o único prefixo no verbo ver é o que correferencia o sujeito da oração, que é a primeira pessoa do singular. Ok? Tá. Então, se Cabo Horrível marca somente 2 argumentos, qual
é o critério para que o que acaba sendo marcado, qual o critério que é utilizado para isso. E eu vou avançar a hipótese de que Kawa-Riba segue uma hierarquia de pessoa que se traduz como, nessa fórmula de 1 sobre 2 sobre 3, o que significa que a primeira pessoa é maior do que a segunda pessoa, e então a segunda pessoa, por sua vez, é maior do que a terceira pessoa. Então, se, por exemplo, o agente da oração for maior do que o objeto, o A vai vencer. Configurações com esse tipo de circunstâncias são casos em que primeira pessoa é o sujeito, segunda pessoa é o objeto, segunda pessoa é o sujeito e terceira pessoa é o objeto. Então, nesses casos, o azulzinho vai vencer, porque na hierarquia que a gente acabou de mencionar, ele é maior. Mas também pode existir o caso em que o objeto é maior do que o sujeito da oração, que nesses casos é o O que vai vencer, é o objeto que vai vencer. Então, casos do tipo são... eu tenho uma... não, está certo. Só a cor que está errada. Então, desculpe pela confusão. Então, em casos em que 2 é maior do que 1, 1 vai vencer. Em casos em 3 é maior do que... em casos em que 2 é o sujeito da oração, é 1 que vai vencer. Em casos em que 3 é o sujeito da oração, é o 2 que vai vencer. Eu vou mostrar exemplos para que isso fique mais claro também. Bom, se a gente olhar para essa hierarquia de 1 sobre 2 sobre 3, a gente vê que o momento em que essa hierarquia é neutralizada é em casos em que você tem 3 sobre 3, certo? Porque 3 não é maior do que ninguém. Então, nesses casos, como por exemplo, ele viu ele, o que você vai conseguir o que você tem é uma leitura disjuntiva em que o ele sujeito não é o ele objeto nesse caso. Configurações do tipo 1 sobre 1, em que você não diz coisas do tipo eu vi eu, tu viu tu. Para isso você utiliza reflexividade na língua. Então, configurações do tipo 1 sobre 1 e 2 sobre 2 são banidas se a leitura é disjuntiva, em que o sujeito não é a mesma, o referente do sujeito não é o mesmo referente do objeto. Ok, então deixa eu mostrar uma tabela, o paradigma de concordância completo, e daí eu vou entrar em exemplos específicos. Toda vez que você vê um azul, isso significa que é o sujeito da oração que está sendo correferenciado no verbo. Toda vez que você vê um vermelho, isso significa que é o objeto que está sendo correferenciado no verbo. Então, se você pegar essa tabela na posição vertical, você vai ter as informações, quando o sujeito, quando o sujeito da oração, você vai ter informações do sujeito da oração. Então, começando do topo, você tem primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural inclusivo, primeira pessoa do plural exclusivo. Para quem não está familiarizado com essa terminologia inclusivo e exclusivo, significa que, por exemplo, quando eu digo nós, em português, isso é ambíguo, pode ser tanto eu e outra pessoa com quem eu estou falando, mas também pode se referir a eu e uma terceira pessoa, e não com quem eu estou falando. Então, quando você tem o caso de quando você usa a palavra nós em Kawa-Riba, você pode estar fazendo uma distinção de inclusivo, em que você está falando você e a pessoa com quem você está falando, você está incluindo você e a outra pessoa, mas quando você inclui você e uma terceira pessoa, mas não a pessoa com quem você está falando, ao enunciar nós, então você tem uma distinção de primeira pessoa do plural exclusivo na língua. Tá. Então, como eu disse, verticalmente você tem sujeito da oração, horizontalmente você tem o objeto da oração. Então, isso significa que quando você tem, por exemplo, um sujeito de primeira pessoa e um objeto de segunda pessoa, você tem uma marcação com o prefixo a na terceira coluna, por exemplo, da esquerda para a direita. Toda essa parte em cinza significa que essa combinação não é existente, porque, por exemplo, você não diz primeira pessoa do singular
E, por exemplo, primeira pessoa do singular, você não diz eu vi, como a gente acabou de ver. Também você não diz eu vi, nós, ok? Então, o cinza significa que essas combinações não são possíveis na língua. E quando você tem a possibilidade da combinação, ela está, o prefixo correspondente ao que é marcado está tanto em vermelho quanto em azul. Ok, então, se você tem, mais um exemplo, se você tem segunda pessoa do singular como sujeito e primeira pessoa do plural, primeira pessoa do singular como objeto, então 2 sobre 1, tu me viu, então o de é o prefixo que vai ocorrer no verbo, e esse prefixo marca o objeto que está em vermelho aqui nesse quadro. Ok. Tá, então vamos ver cada uma dessas, vamos ver cada caso, destrinchar cada um desses paradigmas. Então, quando você tem a concordância com o agente da oração, que é o sujeito da oração transitiva, esse vai ser marcado no verbo sempre que ele for hierarquicamente superior ao objeto da oração, o. E por hierarquicamente, eu estou me referindo àquela hierarquia que eu mostrei de 1 sobre 2 sobre 3. Ok. Tabela 2 mostra os prefixos que são utilizados quando o sujeito da oração, o agente sujeito da oração transitiva é marcado no verbo. Então, você tem primeira pessoa do singular, o prefixo correspondente a um a, segunda pessoa do singular, ere, terceira pessoa do singular, você pode ter um prefixo que varia entre v e o v ocorre sempre que o verbo inicia com uma vogal, o ocorre sempre que o verbo inicia com uma consoante. Então, você tem primeira pessoa, acho que tem mais um erro aqui. A primeira pessoa, a informação da primeira pessoa inclusivo seria ti, e no lugar do oré seria ti, no lugar do ti seria oré. Segunda pessoa do plural é p, e terceira pessoa do plural é a mesma marca de terceira pessoa do singular. Ou seja, não tem distinção em número na terceira pessoa na língua. Ok, então, exemplos específicos, 18a, eu vi ele, primeira pessoa que é marcada no verbo, tu viu ele, segunda pessoa que é marcada no verbo, e assim sucessivamente com duas terceiras pessoas, por exemplo, com em 18c, o v indicando uma terceira pessoa. Configurações de 3 sobre 3, ou seja, nesse caso de 18c, não são, poderiam ser ambíguas, porque a mesma marca de terceira pessoa do singular feminino e a mesma marca de terceira pessoa do singular masculino são a mesma, mas o que diferencia quem está agindo sobre quem, nesse caso, em si, é a ordem de palavras, a ordem dos constituintes. Então, o verbo é sempre inicial na língua, a menos que você tenha alguma coisa acontecendo de informação estrutural, mas, enfim, o verbo em orações transitivas simples, orações intransitivas também é a mesma coisa, você tem sempre ele em primeira posição na oração. O que vem em seguida na oração transitiva é sempre o sujeito, por isso que, nesse caso, o pronome correspondente a ela é entendido como, sem confusão, sem ambiguidade, como sujeito de oração, porque vem imediatamente precedendo o objeto da oração. Se fosse K ao invés de renha, depois do verbo, e renha em seguida, então você teria o contrário, em que ele seria quem teria visto ela. Ok. Mais paradigmas. O que está em parênteses significa que isso não é pronunciado, por causa de uma regra fonológica de apagamento do H entre vogais anteriores. Então, continuando com o verbo ver, você tem primeira pessoa exclusiva,
do plural, a gente viu ele, primeira pessoa inclusiva do primeira pessoa plural inclusiva, marcado com ti, nós vimos eles, e então 19C, terceira pessoa do plural que não tem distinção de gênero, pode ser tanto eles como elas, também marcado com esse V, nesse caso porque o verbo se inicia com uma vogal. Ok. Então, as outras configurações existe uma configuração específica, que é 1/2, que é crucial para a generalização que eu tenho mantido sobre Kawa-Riva, tem uma hierarquia de 1/2/3, que são esses casos de quando você tem a primeira pessoa agindo na segunda pessoa. Então, eu vi tu, por exemplo, eu te vi. Então, em línguas Tupi-Guarani, existem morfemas portmanteau para esse tipo de configuração, em que você tem uma primeira pessoa como sujeito, uma segunda pessoa como objeto. E existem 2 morfemas para codificar essa relação gramatical entre uma primeira pessoa e uma segunda pessoa. Existe o oro, que é quando uma primeira pessoa age sobre uma segunda pessoa singular, e existe o opo, quando uma primeira pessoa age sobre uma segunda pessoa plural. Então, eu vi tu, eu vi vocês, respectivamente. Nessas línguas, que não é o caso de Kawa-Riva, a hierarquia é 1/2, 2 sobre 3, porque você não tem uma distinção, você não marca um argumento somente, seja sujeito ou objeto, quando você tem 1/2, certo? Então, tanto primeira pessoa quanto segunda pessoa são maior do que 3, mas primeira pessoa não é maior do que 2, e nem segunda pessoa não é maior do que 1. Tá, então, 20 mostra o caso em que, nas variedades das quais eu estou tratando aqui, que são júmero, eu ou ao, para que a gente não esqueça, se você diz eu te vi, é a primeira pessoa que vai ser marcada no verbo. Se você diz eu vi vocês, também é a primeira pessoa que vai ser marcada no verbo. E não aqueles morfemas os quais eu acabei de mencionar, que ao mesmo tempo marcam primeira e segunda pessoa, não são eles que são utilizados nessas variedades em específico. Tá, agora vamos passar para os casos em que, como eu mencionei antes, o verbo marca somente uma pessoa da oração, e essa marcação se dá com base na hierarquia de 1/2/3. Então, existe a possibilidade, a gente viu até então os momentos em que o sujeito é sempre mais alto hierarquicamente do que o objeto, mas, como é possível, tem casos em que o objeto também pode ser mais alto naquela hierarquia do que o sujeito. Então, vamos ver o que acontece nesses casos, que são instâncias na língua em que o objeto será o que é marcado no verbo. Ok, então esse é o paradigma completo de concordância do verbo transitivo com o objeto. Então, você tem de, primeira pessoa do singular, de, segunda pessoa do singular, terceiras pessoas não podem ser mais altas do que elas mesmas, certo? Elas não são mais altas que ninguém, e uma terceira pessoa singular não é mais alta que uma terceira pessoa do plural, por exemplo, e vice-versa. Então, não existe perfil de concordância correspondente a esses casos, porque a língua não faz a distinção, uma distinção hierárquica de pessoa com a terceira pessoa. Primeira pessoa do plural inclusivo, Nhandé, primeira pessoa do plural exclusivo, oré, e segunda pessoa do plural, p. Tá, então, de novo, o mesmo verbo, o verbo ver. Se eu digo ele me viu, eu marco o verbo, eu marco a primeira pessoa do singular no verbo, ao invés do sujeito ele, por exemplo. Se eu digo ele te viu, mesma coisa, segunda pessoa. Se eu digo ele nos viu, viu a mim e uma outra terceira pessoa, e não viu a mim ou uma outra terceira pessoa. Então, a marcação vai ser do primeiro, com esse oré, com esse prefixo oré, que é a primeira pessoa do plural exclusivo. Ele viu a gente, eu e a pessoa com quem eu estou falando, e uma terceira pessoa nos viu. Então, o que é marcado somos nós, eu e essa outra, o correspondente
a nós, ao prefixo de concordância correspondente a mim e a pessoa com quem eu estou falando, que é Yandé, e se eu digo ele viu vocês, o prefixo correspondente à segunda pessoa do plural é P. Ok. Tá. Tudo ok? Por enquanto, alguém tem alguma questão antes que a gente passe para uma parte, um outro componente da apresentação? Né? Ok, vou assumir que não. Tá, eu mostrei os paradigmas de concordância com o sujeito da oração transitiva e com o objeto da oração transitiva, e, enfim, eu falei de orações transitivas, mas o que acontece nas orações intransitivas, que eu acho que são a cereja do bolo, no caso de Kawa-Riva, né? Então, semanticamente, verbos transitivos, eles não formam uma classe homogênea, como muitas pessoas já perceberam. Então, o único complemento de verbos como dançar e rir, por exemplo, são controladores da ação, mas em casos de verbos como cair e derreter, não parece que exista de um ponto de vista semântico, algum controle do argumento único desses verbos intransitivo sobre a ação expressa pela semântica não a ação exatamente, mas o evento expresso pela semântica desses verbos, certo? Ok, numa corrente funcionalista, o primeiro tipo de verbo, dançar, rir, é chamado de intransitivo ativo, né? Cujo único argumento é geralmente chamado de S sub A, que significa sujeito agente. O segundo, os argumentos únicos de verbos como cair e derreter são chamados de inativos. Os verbos são chamados de intransitivos inativos. Os argumentos são chamados de um argumento, um sujeito inativo. Isso geralmente geralmente é referido com essa notação S sub O. O padrão em si, esse padrão em que você tem uma distinção em línguas em que o argumento do verbo dançar, por exemplo, o argumento único do verbo dançar, não é semanticamente o mesmo que o argumento único de verbos como cair e derreter. Existem vários nomes, vocês estão cansados de ouvir esse nome, para quem não tem familiaridade com essa terminologia, todas elas em um nível mais abstrato se referem à mesma coisa. Então, a classe se refere ao fato de que classe de verbos intransitivos, do ponto de vista semântico, não é homogênea. Você tem distinções com relação à semântica desses verbos. Tá, mas numa corrente formal, que é a corrente gerativista, por exemplo, a diferença entre ambos os verbos não é semântica, mas ela é estabelecida de um ponto de vista mais estrutural. Então, desde os anos 70, tem se documentado correlações morfossintáticas entre os argumentos de inativos, eu vou usar a terminologia, por enquanto, que a gente acabou de ver, para se referir a esses verbos. Então, o argumento único de verbos inativos se comporta como pertencente à mesma classe, do ponto de vista morfológico, morfossintático, para falar a verdade, tal como os objetos de verbos transitivos. E existem também assimetrias entre os argumentos de verbos, entre os argumentos únicos de verbos intransitivos como derreter e cair, versus os argumentos únicos de verbos como dançar e rir. Em italiano, por exemplo, os objetos de orações transitivas e os argumentos únicos de verbos como cair e derreter, eles formam uma classe comum, ambos estão sujeitos a um processo de cletização com esse clítico N. Em francês, existem, como eu acabei de mencionar, existe uma correlação entre os objetos de transitivos e os argumentos de verbos como cair e derreter. Em italiano, isso é o caso. E existem também assimetrias entre os argumentos de verbos como dançar e cair. Então, em francês, esse é o caso
do último ponto que eu acabei de mencionar, em que diferentes verbos auxiliares são usados para verbos que se comportam como verbos inativos e verbos que se comportam como verbos que têm semântica de verbos ativos. E essa distinção é feita no nível morfossintático da língua. Então, você diz je suis tombé, suis, o verbo ser, é uma das formas do verbo ser em francês, mas se você quiser dizer, e significa eu caí, e se você quiser dizer eu trabalhei, você vai usar o auxiliar ter, o correspondente auxiliar ter na língua, que esse I está aglutinado ao sujeito da oração, que é je. Tá, então, enquanto em italiano existe essa classe em comum, que mostra que, de novo, repetindo, objetos transitivos e argumentos dinativos formam essa classe em comum, se comportam da mesma forma. Do outro lado, existe uma assimetria entre o sujeito ou argumento único de verbos como cair versus o argumento único de verbos como rir, dançar, nesse caso do francês, trabalhar. Tá. Ao que eu venho chamando de verbos inativos, ou S sub A, em uma corrente mais formal, como gerativismo, a gente chama eles de inergativos, assim como eu vou passar a me referir a eles daqui em diante. E nos casos de verbos como, por exemplo, cair, derreter, eles são chamados, dentro dessa corrente mais formal, de verbos inacusativos. É dessa forma que também vou me referir a eles daqui para frente. Parece que essa distinção entre verbos verbos negativos e verbos inacusativos também se estende para a língua tupi-guarani. E não só do ponto de vista semântico, porque a gente quer fazer como que eu posso dizer? A gente quer definir classes ou subclasses de categorias lexicais, não do ponto de vista semântico, certo? A gente quer fazer isso do ponto de vista morfossintático, porque o critério é mais confiável, digamos assim. Então, essa diferença entre negativos e inacusativos é reconstruída para o proto-tupi-guarani. Ela existia em Tupinambá, aparentemente, e atualmente em línguas tupi-guarani, paradigma de concordância, paradigma de prefixo de concordância de verbos inergativos, como, por exemplo, dançar, é igual, em muitas línguas tupi-guarani, é igual ao mesmo paradigma de concordância quando o verbo da oração transitiva concorda com o agente. Então, por exemplo, o verbo um verbo como, por exemplo, ver, nessas línguas às quais eu estou me referindo, eu vou mencionar algumas delas, o paradigma de concordância de verbos como dançar é o mesmo de rir, dançar é o mesmo que acontece quando o verbo ver marca o agente da oração ver. Por outro lado, o paradigma de concordância, ou paradigma que surge em verbos como que se comportam como inacusativos em línguas tupi-guarani, é idêntico, ou quase idêntico, ao paradigma de concordância quando o verbo da oração transitiva concorda com o objeto da oração. Tá? Então, a gente tem sujeito de intransitivas como dançar, se comportando da mesma forma que agentes de oração transitiva, de um lado, e a gente tem sujeito de verbos como, por exemplo, qual que eu poderia... estar cansado, né, que você não tem necessariamente o único argumento desse verbo se comportando como um controlador da ação, na verdade ele simplesmente experiencia o evento, denotado pela semântica desse verbo. Esse argumento único de verbos do tipo estar cansado se comporta
é marcado no verbo, tal como o objeto de orações transitivas são marcados no verbo. Tá, então, línguas que têm esse paradigma idêntico são essas línguas. Eu não vou mencionar todas elas, mas Guarani Paraguaio, que eu vou tocar mais adiante, é o caso. Línguas em que esses paradigmas são quase idênticos, Camaiurá, Capó, já. E Cauahiva é o caso em que isso não é idêntico. E eu vou também me deter essa discussão, a esse paradigma mais à frente, quando a gente vê paradigmas complexos de orações com verbos transitivos. Tá, então, Guarani Paraguaio, vou mostrar para vocês como esse é o caso. Então, por exemplo, os prefixos de concordância de verbos, como, por exemplo, deixa eu ver qual é o exemplo que eu tenho aqui. Rir é o mesmo que marca o sujeito da oração que tem o verbo ver, tá? Então, como vocês podem ver, é exatamente a mesma coisa. Esse é um exemplo. Eu vejo ele, você vê que marcado em azul o objeto da oração, o sujeito da oração do verbo transitivo ver. E se eu digo eu rio, o mesmo prefixo de concordância do sujeito do agente da oração transitiva é usado, nesse caso, com o único argumento do verbo intransitivo rir. Ok? Tá. Então, a gente acabou de ver verbos negativos e verbos transitivos, como, nesse caso, a concordância é igual, quando o sujeito da transitiva é marcado. Vamos ver o caso em que o único argumento de verbos como estar cansado, deixa eu ver o que eu tenho. Nesse caso, eu tenho estar com frio, o único argumento de verbos como estar com frio é exatamente marcado como o argumento de orações, do argumento objeto de orações transitivas. E essa tabela mostra como essa marcação é exatamente homogênea. Então, um exemplo, ele ou ela me vê, você vê que o che está marcado no verbo, e se você diz eu estou com frio, você vê que o mesmo che está marcado no verbo. Então, Guarani Paraguaio também tem essa hierarquia que eu mencionei em orações transitivas, em que o que vai ser marcado no verbo é aquele que está hierarquicamente ranqueado, hierarquicamente numa posição mais alta que o outro argumento na oração. Então, como ele e ela é mais baixo naquela hierarquia, e a primeira pessoa é a mais alta na hierarquia, então a primeira pessoa é marcada em 24A, e como o argumento único, nesse caso, do verbo estar frio, não se comporta tal como o argumento objeto da oração transitiva quando marcado no verbo. Tá. Vamos ver o que acontece com Cauahiva, então. Tá, então, Cauahiva tem paradigmas de concordância muito parecidos com os de Guarani Paraguaio, como muitas outras línguas do Guarani, e tal como em Guarani Paraguaio, o sujeito de verbos, o único argumento de verbos como rir, deixa eu ver o exemplo que eu tenho aqui, dançar, o único argumento de verbos do tipo é marcado com esses prefixos que estão no meio, aere, VO, orelhandepé, VO. Enquanto o sujeito de ver, ou o agente de orações transitivas como ver, também, quando marcado no verbo, recebe esse mesmo conjunto de prefixos de concordância. Tá, então, exemplos, eu dancei em Cauahiva, como vocês já perceberam antes, o verbo em Cauahiva é sempre inicial, sempre o primeiro constituinte da oração. Então, eu digo eu dancei, o único argumento dessa oração é marcado com A, e você diz eu vi ele, o argumento agente da oração com o verbo transitivo ver é marcado com A também. Tá, agora a cereja do bolo, de fato. Para quem ficou até aqui, eu acho que essa parte que realmente é interessante.
Então, paradigmas de transitivos, verbos transitivos que concordam com o objeto e o paradigma de verbos como, por exemplo, estar cansado, estar com frio, eles não são idênticos em Kawahiva. Tá? Existe, no caso dos... A gente já viu como que acontece com as orações cujos verbos concordam com o objeto. A gente vê em vermelho que esses são os prefixos que são utilizados, mas quando você tem verbos do tipo estar cansado, estar com frio, em que não o único argumento desse verbo não volicionalmente causa ou dispara a ação, é o responsável pela ação desse verbo, porque não é uma ação, é de fato só um evento que ele experiencia, certo? Então, toda vez que isso acontece, você tem esse i prefixado ao verbo. Tá, esses são aqui 2 paradigmas completos, com o que eu estou chamando de verbo katu, e com o que eu estou chamando, e com o que eu traduzo como estar cansado. Então, você vê que não importa qual seja o sujeito da oração, nesse caso, você sempre vai ter o mesmo prefixo no verbo. Tá. Seguindo, então, após mostrar esses diferentes verbos e os prefixos de concordância que neles ocorrem, a gente chega a essa tabela em que você tem o agente da oração transitiva marcado da mesma forma que o sujeito de verbos, como, por exemplo, o único argumento de verbos como dançar, rir, enquanto o objeto da oração transitiva, se for maior do que o sujeito daquela oração, na hierarquia 1 sobre 2 sobre 3, então você vai ter o que está em vermelho, e, por outro lado, você tem o argumento único de verbos como estar com frio, estar cansado, estar... qual é o outro? Ser bonito, ser bom. Você sempre tem esse i invariante, um prefixo invariante no verbo. E, bom, a discussão é se o que a gente está vendo em relação a esses paradigmas não seria, na verdade, por exemplo, um caso de adjetivo, em que katu e kuerai formam, na verdade, uma classe independente de verbos, por isso que você sempre tem i lá, e é muito comum em várias línguas do mundo em que adjetivos não têm os traços de pessoa e número do sujeito, ou os traços de pessoa e número de pronomes, por exemplo, não estão presentes nos adjetivos, por isso que eles têm um prefixo invariante, um afixo invariante. Mas existem várias formas de dizer que em Kawahiva, katu e kuerai, ser bom, estar cansado, respectivamente, eles formam de fato uma classe em comum com os demais verbos, especialmente os verbos intransitivos. Então, por exemplo, katu e kuerai podem ser negados como morfema de negação de constituinte verbal, que é esse morfema descontínuo que tem na parte prefixal dele, pode ser D ou N, depende da vogal, do primeiro segmento da raiz a qual eles se anexam, e a parte sufixal dele é um I, então se você quiser dizer não é bom, você diz indicatui. Esses itens como katu e kuerai, eles podem ser causativizados com o mesmo causativizador de verbos como, por exemplo, dançar, que é esse causativizador que tem essa forma mon, ou só b, se ele se inicia com uma vogal, se o verbo se inicia com uma vogal oral o. Então, de Monguarai, ele me enjoou, ele me fez ficar cansado, mas a melhor tradução para isso fica horrível, ele me enjoou. Como os outros verbos na língua, para os quais a gente não tem sombra de dúvida de que são verbos, eles ocorrem, tanto katu como kuerai, ocorrem em posição inicial da oração, e eles podem funcionar como predicados de orações predicativas sem cópula. Tá?
Então, não existe diferença morfossintática que nos leve para o estabelecimento de uma categoria lexical independente, do tipo, por exemplo, adjetivo, porque esses são, do ponto de vista semântico, se a gente fosse classificar esses itens lexicais, assim, eles seriam classificados em línguas como português, por exemplo. Tá, então a gente viu que catu e corai são, de fato, verbos. Tá, eu vou, nessa última parte da apresentação, mostrar alguns diagnósticos para solidificar uma proposta que eu tenho para o uso desse I em casos como esses verbos que a gente tem visto, que eu chamo de inacusativos, e a motivação para esse I, na verdade, se dá na diferença estrutural que várias pessoas, desde a década de 70, têm visto entre verbos inergativos e inacusativos. Então, repetindo, argumentos de inergativos são equivalentes estruturalmente ao sujeito de transitivos, de orações transitivas, ou seja, de um ponto de vista mais formalista, esses argumentos, ou seja, o sujeito, o argumento único do inergativo e o sujeito da transitiva, eles não são de fato selecionados pelo verbo. Eles não estão, do ponto de vista estrutural, eles não estão dentro da estrutura argumental dos verbos em questão. E argumentos que são de fato selecionados por verbo, que estão de fato codificados na estrutura argumental do verbo, como, por exemplo, objetos transitivos, esses argumentos são os objetos transitivos e os argumentos únicos de verbos inacusativos. E uma referência popular para isso, dentro da corrente gerativista, uma proposta semântica formal, Angélica Kreutzer, de 96. Talvez tenha sido a primeira referência que faz esse tipo de distinção. Então, de novo, o ponto importante aqui é que o objeto transitivo, o comportamento que ele tem em algumas línguas similar ao comportamento dos argumentos únicos na acusativa, é que esses argumentos são de fato selecionados pelo verbo, eles estão de fato dentro da estrutura argumental do verbo na oração. Tá. Então, minha proposta é que, os diagnósticos para mostrar que se tem a ver com um fenômeno mais geral da gramática da língua, que esse prefixo é sempre disparado, ele sempre acontece, sempre surge no verbo, quando o objeto, por exemplo, ocorre numa posição pós-verbal, em orações principais, que tem um argumento oblíquo em posição inicial. Eu vou mostrar exemplos mostrando esse fenômeno, quando o objeto é topicalizado e quando ele é extraído de orações dependentes. A propriedade em comum, esses fenômenos podem aparentemente não ter muito a ver um com o outro, mas a propriedade em comum que eles têm é que o I que acontece nos verbos que estão envolvidos nesses diagnósticos marcam a extração do objeto, do sintagma verbal, crucialmente sempre que o verbo for final. Então eu vou linkar essa diferença que a gente vê nos paradigmas de verbos, dos verbos causa-riva, com uma propriedade, especificamente o fato daquele I aparecer em verbos inacusativos, com o fato de que aqui existem outros fenômenos na língua que mostram que o I sempre tem uma relação mais profunda com a posição do objeto na oração. Tá. Então, o primeiro componente disso é o objeto pós-verbal. Então, orações principais cuja primeira posição da oração é ocupada por um argumento oblíquo, podem exibir um objeto pré- e pós-verbal. No último caso, quando o objeto é pós-verbal, ele recebe
o verbo da oração recebe um i, obrigatoriamente. Então, por exemplo, se eu digo, eu matei anta em Cauã-Riva, matei antas em Cauã-Riva, não é marcação de pluralidade necessariamente em sintagmas nominais como anta. Quando o argumento oblíquo, por exemplo, ontem, que tem uma posposição, enfim, um argumento oblíquo que é constituído por um sintagma posposicional, como nesse caso, ontem, ocorre em primeira posição da oração, você pode ter o objeto da oração, nesse caso, anta, imediatamente antes do verbo. Tá? Então, a palavra para anta tapira está imediatamente antes da palavra para matar, que corresponde a jucar em Cauã-Riva. Tá. Quando você tem, então, enfim, quando você tem o objeto dessa oração, a mesma oração, basicamente, mas o objeto dessa oração é pós-verbal, então um prefixo i surge no verbo da oração. Então você vê uma distribuição complementar entre a posição do objeto dessa oração, a palavra para anta, o objeto anta, em que se você tem ele pré-verbal, nenhum i ocorre, se você tem ele pós-verbal, um i ocorre. E, crucialmente para mim, a palavra anta não está dentro, no caso de 35, dentro do sintagma verbal. Tá, então esse foi o primeiro diagnóstico. Objetos topicalizados, a gente assume que objetos cujos sintagmas nominais, nesse caso, na função sintática de objeto, cujos referentes ainda estão ativos no discurso e podem ser facilmente recuperados pelo contexto, sem a necessidade de repeti-los. Se a gente tomar essa definição de topicalização, então existem casos em Cauã-Riva em que os casos em Cauã-Riva, quando isso ocorre, disparam também o mesmo prefixo, o prefixo de mesma forma no verbo. Então, basicamente a mesma oração, mas com diferença de que, ok, agora eu digo eu matei anta, tá? Então, oblíquo em primeira posição, partícula marcadora de tempo passado, sujeito de objeto anta, jugai, a forma do verbo, a forma infinitiva do verbo matar, eu matei anta. Se você quiser, então, se referir àquele objeto que você acabou de mencionar, se você quiser retomá-lo, ele está no discurso ativo, certo? Você acabou de introduzi-lo. Se você quiser retomá-lo, você pode, por exemplo, dizer hoje eu as comi, ou eu a comi. E nesse caso, a palavra para anta não é repetida novamente, mas o que acontece é um i prefixado ao verbo. Ok? Então, esse é mais um diagnóstico de que não realização do, nesse caso, o objeto, leva ao disparo desse prefixo i no verbo. Tá, um último ponto seria que a extração de objeto, ou seja, a extração do objeto, deslocamento do objeto afora de uma oração dependente, também leva ao aparecimento desse i. Então, por exemplo, se você diz coisas do tipo como o que tu viu que o pai comeu, e você sabe que, não só do ponto de vista semântico, mas do ponto de vista sintático também, a palavra gará, que significa o que em Cauã-Riva, o objeto da oração dependente que o pai comeu, sempre que você retira esse objeto afora da oração dependente, aquele i também aparece. Crucialmente, se você faz isso com o sujeito da oração dependente, nada acontece, você não tem esse i no verbo. Então, se você diz meu irmão mais novo, Dirivuracá, nesse caso, só o meu irmão mais novo, que viu meu pai pegando alguns peixes, a gente sabe que a oração dependente nesse caso é pegar alguns peixes, e
sintaticamente, a palavra meu irmão está desempenhando a função do sujeito dentro da oração dependente, que é essa oração que está entre colchetes. Se o i acontecer lá, essa oração não serve, essa oração não é gramatical. O i não pode acontecer nesse caso com a extração do sujeito da oração dependente para a primeira posição da oração principal. Em outro caso, se ele acontecer, essa oração não é legal. Isso que a notação asterisco, o i asteriscado com o parêntese significa. Significa que a utilização do i lá não é possível. Então, a gente viu com esse último ponto dos diagnósticos que fazem referência à posição do objeto na oração. A gente viu que extrair o objeto, topicalizar o objeto ou utilizar o objeto pós-verbalmente sempre vai levar ao uso de um prefixo i na oração, no verbo da oração. Tá, então, em suma, vimos que o i sempre surge nas seguintes situações: verbos inacusativos, como a gente viu anteriormente, aquele i acontece em verbos do tipo como estar cansado, ser bom. A gente também viu que esse i ocorre quando o objeto pós-verbal acontece em orações principais, que tem um oblíquo em posição inicial, o verbo é final naqueles casos, e o objeto pós-verbal leva ao uso de um i, a posição pós-verbal do objeto leva o disparo de um i no verbo, prefixo i no verbo. Um objeto que está ativo no discurso, não precisa pode ser retomado sem necessariamente repeti-lo, seja um objeto topicalizado, também tem o mesmo comportamento. E um objeto que é extraído da oração dependente, ocorre na primeira posição da oração principal, e crucialmente é o objeto, sintaticamente é o objeto da oração dependente. Se ele sai dessa oração dependente, o i também surge. Então, com exceção do primeiro caso, que são os verbos não acusativos, que eu cheguei a vir a esses outros diagnósticos exatamente para tentar entender o que acontece com aquele i nos verbos não acusativos, os demais compartilham a propriedade de marcar a posição do objeto fora do sintagma verbal com esse i. Então, minha proposta é que, com base em tudo isso que a gente viu, o verbo inacusativo prefixado com esse i resulta do fato de que o complemento desse verbo, ele está fora, estruturalmente está fora do sintagma verbal. Estruturalmente, os argumentos de inacusativos, e um bom motivo para isso é que estruturalmente a gente vê em outras línguas que os argumentos de inacusativos se comportam como objetos transitivos, tipologicamente. Então, o i sempre surge em construções, a generalização aqui é que o i sempre vai surgir em construções em que o objeto encontra-se fora do sintagma verbal. Existe uma ampla literatura gerativista, se você tiver interesse, que dá suporte a essa ideia de que verbos inacusativos, argumentos únicos de verbos inacusativos, eles não estão dentro, eles se iniciam, digamos assim, dentro, a aventura da derivação deles se inicia dentro do sintagma verbal, porque eles são necessariamente complemento do verbo, mas eles precisam estar fora do sintagma verbal por outros motivos, e aí eu referencio essa breve introdução de Adger, se você quiser dar uma olhada, 5 páginas, do porquê isso é o caso. Tá? Então, em conclusão, Kawa-Riva tem 2 classes de verbos, elas podem ser subdivididas em 2, cada uma. Esses são os paradigmas que a gente viu. Em azul, a gente tem os verbos inergativos, que tem o seu único argumento marcado com o mesmo paradigma de verbos transitivos que marcam o sujeito, o agente. Por outro lado, a gente tem essa outra subclasse de transitivos que marcam o objeto com esse conjunto de prefixos em vermelho. E, finalmente, os verbos inacusativos que têm um
prefixo invariável I anexado a eles. A gente fez, então, chegou aqui a uma definição desses verbos e subclasses de verbos em Kawa-Riva, somente com uma definição morfossintática. A gente mencionou semântica, mas a gente não necessariamente fez uma definição semântica dessas classes e subclasses de verbos, e o nosso critério foi os prefixos de concordância que cada uma dessas subclasses possuem, com exceção das subclasses inacusativas, em que existe esse prefixo invariável e não existe, existe um prefixo invariável I. De um ponto de vista mais teórico, o paradigma invariável I não pode ser chamado de necessariamente concordância, porque na verdade só está marcando ele só está se referindo à posição do objeto em relação ao sintagma verbal. Tá, obrigado. Esse é meu e-mail. Se você tiver questões que não possam ser endereçadas agora, ou que a gente não tenha tempo para discutir, mas pode ficar à vontade para levantar qualquer questão em comentário sobre qualquer aspecto do que eu acabei de falar. Obrigado. Uau, obrigado, Wesley. Deixa eu voltar a tela. Ok. Tinha minha pergunta? Deixa eu voltar. Ok. Vou tentar voltar a minha tela, que eu não sei porque eu não estou conseguindo voltar a minha tela. Ok, voltei. Sim. Ok. Pode... Oi, Dani, pode falar. Tá, uma pergunta. Tem uma classe de adjetivos em Kawa-Riva? Não, eu não acho que a gente pode definir com critérios morfossintáticos uma classe de adjetivos em Kawa-Riva. Eu imagino que, se eu não me engano, existem descrições de línguas tupi-guarani em que eu não me lembro exatamente dos critérios, mas eu imaginaria que os critérios deveriam ser morfossintáticos, se semânticos não é um critério realmente consistente para a definição de categoria lexical. Bom, eu não me lembro exatamente de quais os critérios que essas descrições utilizam, mas em Kawa-Riva, o que poderia ser traduzido semanticamente como adjetivo em línguas indo-europeias, isso se